Estamos ao vivo! E aí, gente? Como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Que maravilha! Mais uma aula. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui a mais uma aula aqui. Hoje sobre esse tema maravilhoso que me encanta a cada dia e que é muito importante para todos nós, né? Inteligência emocional. Vamos nessa aqui então, ó. Vamos começar hoje mais uma aula da nossa jornada do conhecimento. Hoje vai ser top de linha. E hoje o tempo tá sensacional, sensacional. A galera chegando aí, eu tenho certeza que você vai sair daqui e muito melhor do que você já chegou, hein? Você vai gostar bastante. Bastante. Aqui, ó. Pare de lutar com seus pensamentos. Hoje vai ter muitos códigos importantes aqui para você nessa aula de hoje, hein? Seja bem-vindo aí. A Júlia Rafael chegou. A Ione tá aí. Galera tá chegando e sejam todos muito bem-vindos. Ricardo Borges aqui. Eu sou um apaixonado pelo conhecimento e por desvendar o que está por trás aí do nosso cérebro, da nossa mente. Sou coach, master practitioner em PNL, analista comportamental, escritor, treinador de alto impacto e amo desvendar essas curiosidades que tem por trás aí da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos. A Manuela chegou aí também. A nossa evolução, né, gente? A gente tem que ir de encontro ao quê? A nossa evolução. Gente, aliás, eu sou um verdadeiro apaixonado pelo ser humano. Essa criação fantástica, divina, esse ser de luz aí maravilhoso que Deus criou, e é fantástico mesmo, né? É maravilhoso estudar aí sobre a mentalidade, né, gente? É muito lindo, Você vai descobrir muita coisa aqui hoje nessa aula também, que vai ser uma evolução aí para você. Vocês não têm noção de como que é maravilhoso a gente estudar sobre o cérebro humano, sobre a nossa mentalidade, sobre os nossos comportamentos, nossos pensamentos, e hoje vai ser muito top. E hoje nós vamos desvendar mais alguns mistérios aí, ó, que ficam por trás da nossa mente, dos nossos pensamentos. E o tema de hoje é: pare de lutar com seus pensamentos. Show de bola! Hoje vai ser top, hein? Gente, eu amo também fazer o quê? Algumas analogias dos nossos dias atuais, dos temas que eu trago aqui, principalmente para vocês, sobre inteligência emocional, com o nosso manual de fé e prática, a nossa Bíblia Sagrada, não é mesmo? É muito legal isso, para a gente poder o quê? Perceber, analisar, porque lá tem muitos conhecimentos, tem muitas coisas importantes escritas na Bíblia. Gente, é lindo, é maravilhoso. Nós podemos usar aí, nós podemos e devemos usar como um manual mesmo aí, ó, no nosso dia a dia, principalmente ligado às emoções, à nossa fé, ligados à nossa mentalidade, à nossa mente. Muitos ensinamentos, como sempre, para a gente buscar e aprender aí a ter uma vida melhor, com Deus, com fé, mais leve, mais equilibrada, não é mesmo? Com mais direcionamento, transformando aí a nossa vida em todas as áreas. Legal? Não é mesmo? E principalmente para nos curar, né? Nos curar cada dia um pouco mais. Porque nós temos esse poder, Sim ou não, pessoal? Fala aí para mim. Quem está comigo aí, diga amém, amém. A Lindaci chegou aí, ó. Muito legal. Muito bem, vamos nessa aqui então, ó. Hoje nós vamos começar mais uma aulinha aqui da nossa série, a nossa jornada do conhecimento, sempre trazendo grandes conhecimentos aqui para a nossa vida. Muitos aprendizados importantes. Fica comigo aqui até o final, que você vai pegar códigos interessantes aí, que vou deixar aqui para você hoje, como sempre, para você levar para a sua vida, para você evoluir um pouco mais, legal? Muito bem, gente, tem muitas aulas minhas aí gravadas lá no meu canal do Instagram, Ricardo Borges.oficial, e também no YouTube, Ricardo Borges 8703, que tem certeza que vai te apoiar muito aí em várias áreas aí da sua vida, hein? Vai te esclarecer muitas coisas aí que talvez você não sabia. Se eu fosse você,
não perderia tempo. Dá uma corridinha lá depois e dá uma olhada lá nos nossos vídeos que vão te levar para um próximo nível, hein? Legal? Então é o seguinte, sempre que você assistir lá os vídeos no YouTube ou no Instagram, lá no meu, tem também no LinkedIn, deixa lá o seu comentário, dá lá o seu like, se inscreve lá no meu canal, me siga, ativa o sininho, compartilha, gente, compartilha essas aulas aí com seus amigos, que eu tenho certeza que vamos juntos estar o quê? Ajudando outras pessoas também, como você veio aqui hoje, a evoluírem, buscar conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Legal? Então vamos aproveitar aqui agora, ó, e chamar algumas pessoas que você gostaria que estivesse nessa aula aqui hoje, aqui com você, participando junto aqui com a gente. Manda um aviãozinho aí para essa galera que você gostaria e sabe que essa aula de hoje vai ser importante para ela, como vai ser importante também para você. Manda um aviãozinho aí, ó, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho. Vamos mandar um aviãozinho aqui chamando a galera para a aula de hoje. Vou mandar alguns aqui, você manda alguns aí, que aí a gente chama mais gente para poder evoluir junto com a gente. Legal? Então vamos nessa aqui, ó. Já tem gente aí participando, olha só que legal. Muito bem, muito bem. Adoro, 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 adoro. Então vamos lá, gente, ó. A Núdia tá aí. Gabriel, Carol, olha só, muito legal, ó. Vamos aqui, ó. Já chamei algumas pessoas aqui, você com certeza já deve ter chamado algumas outras aí também, que eu acho que vai ser importante para participar da aula junto com nós aqui, legal? Muito bem, mandei alguns, você manda os seus aí e a gente começa a aula já já. Muito bem, vamos nessa aqui então, ó. Já dei os recadinhos aí que precisava. Vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema também muito curioso e muito importante. O tema de hoje é: pare de lutar com seus pensamentos. Gente, quem tem lutado com seus pensamentos aí? Presta atenção aqui, ó. Os nossos pensamentos, gente, incomoda, não incomoda? Fala para mim, sim ou não? Você já se pegou aí, ó, parado, pensando, e de repente vem aqui esse pensamento, nada a ver? Putz, não era isso que eu queria. Já aconteceu com você? Gente, comigo várias vezes. Isso é o que acontece com a gente, com frequência. Hoje você vai aprender coisas aqui, ó, que você não sabia, eu tenho certeza absoluta. Tem certeza absoluta, porque eu vou te dar um norte, vou te dar um caminho aqui, que a gente entra no automático, no piloto automático, e muitas vezes a gente não percebe muitas coisas. Fica comigo aqui até o final dessa aula aqui, que hoje você vai sair daqui com muitos aprendizados importantes, eu te garanto, hein? Então vamos nessa aqui, ó. Gente, como sempre, nas minhas aulas, um tema um tanto quanto interessante e urgente. Urgente por quê, Ricardo? Porque é coisa séria. Sim ou não? Coisa séria, claro que sim. Pare de lutar com seus pensamentos. Os pensamentos nossos, gente, dá direcionamento pra gente, muitas vezes para coisas que não existem. Coisas que não existem. E aquilo se torna verdade para você. Eu já falei sobre isso aqui, entra pro caminho das crenças. E se você acreditar que aquilo é uma verdade absoluta, acabou. Aquilo vai ser uma verdade absoluta para sua vida, para o resto da vida. Gente, você já parou para pensar quantas batalhas você tem perdido aí, ó? Quantas batalhas você está perdendo só dentro aí da sua cabeça? Quantas vezes você deixou de viver em paz aí, ó? Porque a sua mente estava cheia de medo, de culpa, de dúvida, ou então de comparação? Já parou para pensar nisso? Gente, na verdade, é que a maior guerra que você enfrenta todos os dias aí acontece em silêncio, dentro de você. E é por isso que o tema de hoje é tão urgente. Pare de lutar com seus pensamentos. Pare de lutar com seus pensamentos. Olha só,
Não é o que acontece ao seu redor que define a sua vida, não. É o que você alimenta todos os dias aí dentro da sua cabeça. Dentro da sua mente. Pega esse código aí, ó. Não é só as coisas que acontecem em volta de você, não. É o que você deixa entrar dentro da sua cabeça. Principalmente se a sua mente estiver dominada por pensamento negativo, pensamento de ansiedade, autodestrutivo. Gente, nesse estado, a pessoa nunca vai experimentar a plenitude que Deus já colocou no seu alcance. Nunca. Por quê? Porque está permitindo um monte de pensamentos tóxicos que manipulam a pessoa, te estressam, te deixam ansioso o tempo todo. Vem o pensamento, você deixa ele dominar. Lembra que eu sempre falo algumas frases assim, meio soltas aqui, que tem muito a ver? Eu comando a minha mente não me comanda? Por quê? Porque o pensamento ele vai ficar o tempo todo tentando te comandar a sua mente. Gente, os nossos pensamentos precisam ser filtrados o tempo todo. Você precisa filtrar a sua vida o tempo todo. Você precisa aprender isso. Filtrar aquilo que pode e o que não pode. O que é bom, o que é ruim. O que for bom, deixa lá, legal, tá ótimo, muito bom. E o que for tóxico, vai varrendo e jogando fora. Não vai por debaixo do tapete também não. Joga fora. Gente, a Bíblia, ela ensina a gente demais da conta. A Bíblia deixa isso muito claro. Olha só, está escrito lá em Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo. Não deixe que o mundo te contamine. Está escrito lá, ó, Romanos 12:2. Mas transformem-se ou transformai pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pega esse código aí, eu falo isso aqui direto. Ou seja, sem a renovação da sua mente, você não vive o que Deus tem para você. Gente, eu falo isso direto aqui. Transformai pela renovação da vossa mente. Então assim, ó, se você está cansado, confuso ou paralisado, pode ter certeza. Não é só o corpo que precisa de descanso, não, gente. É a sua mente que precisa de o quê? Direção. E quando você começa a buscar o conhecimento, como você vê aqui nessa aula de hoje, você não se transforma por fora, não. Tudo começa dentro. Tudo começa dentro da sua cabeça. Tudo começa de dentro para fora. Gente, presta atenção aqui, ó. Presta atenção, a Marcinha chegou aí, ó. Presta atenção aqui, ó. O seu campo de batalha está aí dentro da sua cabeça. Você já reparou como que a sua mente pode ser o lugar mais perigoso do mundo? A sua mente pode ser o lugar mais perigoso do mundo, principalmente quando você está em silêncio. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, você não precisa de inimigo, não, gente. De críticas ou de problemas externos. Basta estar sozinho, quando você está sozinho aí por alguns minutos, para que os seus pensamentos comecem a te atacar. Ó. Vem um monte de coisa na sua cabeça, com uma fúria que ninguém vê, sorrateiramente. Eles vão o quê? Começar a te lembrar do quê? Do que deu errado, do que você perdeu, do que você não conseguiu ser, do que você não conseguiu fazer, do que você não conseguiu ter. Fala sério, sim ou não? E quando você menos der conta aí, ó, já vai estar acreditando nesse monte de historinha que está contando na sua cabeça aí. Ou até em coisas que não são reais, mas que vão te ferir como se fossem reais. Já aconteceu isso com você? Já, Ricardo, já, comigo também. Pega esse código aí, ó. Isso acontece com a gente o tempo todo. Então eu preciso de aprender a controlar a minha mente. Eu preciso de aprender a controlar e filtrar os meus pensamentos. Gente, a verdade é simples e dura ao mesmo tempo. A maior batalha que você enfrenta todos os dias não está do lado de fora. Ela está aí dentro, bem no meio de sua cabeça. E o mais cruel é que essa batalha é o quê? Silenciosa. Ninguém vê, ninguém ouve.
Ninguém sente o peso que você carrega aí dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Às vezes você pode estar até sorrindo por fora, mas por dentro você está lá, ó, lutando para não desmoronar. Já sentiu isso? Fala aí para mim. Já sentiu isso? A gente passa isso o tempo todo. O tempo todo. Só que você tem que aprender a observar isso e sair fora desses problemas que a sua mente fica criando para você. Então você precisa de evoluir nesse quesito aí, ó. Você precisa de evoluir na sua mentalidade, para você conseguir filtrar os seus pensamentos e sempre deixá-los no positivo. Aí o Ione falando aí, ó, assim a mente te sabota. Exatamente isso, Ione. Ou seja, a técnica do CCC, do curso de neurovendas, que vale tudo, CCC. É isso mesmo, captar, converter e canalizar, né, Ione? Canalizar para coisas boas. É isso aí mesmo. Capta aquela coisa ruim ali, converte ela numa coisa boa, numa energia positiva e põe ela para sua vida. CCC. Não é só no de vendas não, tem nesse aqui também. No de inteligência emocional aí, ó. Gente, isso é muito legal. Isso é muito legal. Você precisa de evoluir nesse quesito aí. Você precisa de evoluir a sua mentalidade para você conseguir filtrar os seus pensamentos aí, que sempre para você sempre deixar ele o quê? No positivo. No positivo. Mas não se iluda não. Não se iluda não. Sempre vai ter pensamento negativo, de ansiedade, pensamentos autodestrutivos. Mas se você estiver preparada, você tem maior poder de fogo para combater esses pensamentos aí imediatamente. Por isso que você tem que estar numa aula dessa aqui, você tem que buscar conhecimento, você tem que usar da sua sabedoria todo dia. Então, fica comigo aqui que nós vamos aprender coisa boa aqui hoje. Tem muitos códigos aqui importantes que eu vou deixar aqui para você, ó. Gente, existem pensamentos que entram na sua mente aí, ó, sorrateiramente, como se fossem inofensivos. Já aconteceu com você isso? Mas que pouco a pouco começa o quê? A tomar conta de tudo. Tomar conta de tudo. Você acha que a pessoa fala assim, a pessoa ela entrou numa depressão do nada. Do nada? Ah, a pessoa está triste, ela entrou numa depressão do nada. Do nada? Não existe nada do nada não, gente. Não existe nada do nada não. Esses pensamentos sorrateiros aí que você vai deixando eles entrar aí na sua vida e eles vão tomando conta e você vai deixando, não vai limpando, não vai tomando conta, não vai resolvendo os problemas que tá acontecendo, vai entrar em depressão. Porque aquilo vai tomando conta da sua vida e aquela tristeza vai te levar para o buraco. Vai te levar para um buraco. Porque é isso que acontece o tempo todo. Eles são sorrateiros. Parece que são inofensivos. Ele te convence que você não é suficiente, que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, que ninguém se importa com você, de que é tarde demais para aquilo que você quer fazer. Ah, não, você não tem idade para isso não. Que você está sozinho. E daí, quando você acredita neles, nos seus pensamentos, eles acabam o quê? Vencendo, dominando a sua mente. E você acaba acreditando nessas historinhas que você mesmo inventou e criou para sua mente, para os seus pensamentos. Seus pensamentos trouxeram para sua mente, né? E você aceitou. Gente, você quer saber que ainda é mais assustador ainda? Eu vou te contar. Presta atenção aqui, ó. A maioria das pessoas não percebe que está nessa guerra, não. Vivem no automático, sabia disso? A maioria não percebe. Acha que isso é normal. A maioria não percebe. Acha que é normal. Isso é normal. Gente, pode ser comum, mas não é normal, não. É comum acontecer com várias pessoas. Mas se você não tomar conta daquilo e sair fora disso e buscar o conhecimento, vai se tornar normal para você. Mas não é comum. Pode ser comum, mas não é normal.
Gente, eles vivem literalmente, as pessoas vivem literalmente no automático, sendo dominados por pensamentos que foram plantados ao longo dos anos na vida da pessoa. Palavras que elas ouviram na infância, críticas que elas receberam de alguém, comparações, principalmente, comparação, gente, é sofrimento, comparações que elas mesmas fazem com coisas da vida, olhando o Instagram dos outros, querendo a vida dos outros. Só de você querer a vida dos outros ali, você já está fazendo uma comparação, achando que a sua vida não presta. Não dando valor para aquilo que Deus já te deu, não dando valor para as coisas que você já tem. Medos que foram acumulados aí durante a vida inteira, que não foram resolvidos. Frustrações, gente, frustrações que nunca foram resolvidas. E acha que isso é normal. Gente, não é normal, não é normal. Pode ser comum você fazer isso aí no seu dia a dia, porque você está no piloto automático, mas não é normal. Você precisa entender isso. Gente, o inimigo mais cruel que você enfrenta todos os dias é aquele que você nem percebe que está te controlando. E como eu já disse aqui muitas vezes nas nossas aulas, a Bíblia é muito clara e nos ensina muita coisa importante. Inclusive ela nos ensina onde que essa batalha começa. Vamos ver aqui, ó. Olha só, lá em Coríntios 10, 4, 5, 10, 4 ao 5, está escrito assim, ó. Porque as armas com as quais lutamos não são humanas. Porque as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda a pretensão que leva contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Interpreta, pega o código da informação que está sendo te passada. O que significa isso? Significa que devemos controlar o quê? Os nossos pensamentos, direcioná-los a Cristo, direcioná-los a Deus. Que incluir também a gente evitar pensamentos inapropriados e focarmos o quê? Em coisas boas e edificantes. Tá aí, gente, tá escrito. É só você interpretar. Pega esse código aí, ó. Levamos cativo todo pensamento. Por quê? Porque é justamente aí que mora o perigo. É justamente aí que está o problema. Gente, um pensamento mal direcionado pode gerar uma atitude errada, que pode gerar um hábito destrutivo, errado, que se transforma em quê? Em estilo de vida, que te afasta dos seus objetivos, que te afasta de quem você foi criado para ser. Pega esse código aí. Ó. Um pensamento errado. Um pensamento errado. Então olha só, tudo começa com uma ideia, com um pensamento. E aí eu quero te fazer algumas perguntas aqui agora. Ó. Anota aí, se eu fosse você anotava. Ó. E a sua mente tem sido um campo fértil para quê? Para o quê? Para coisa boa ou para coisa ruim? Você tem pensado em muita coisa boa ou coisa ruim? Você tem visto muita coisa boa ou coisa ruim? Você está contaminando a sua mente com coisa boa ou está plantando coisa... contaminando com coisa ruim ou plantando coisa boa? Já parou para pensar nisso? O que você tem deixado entrar aí na sua mente, nos seus pensamentos? Quantas vezes você acorda, gente, já pensando em desistir, antes mesmo de sair da cama? Já começou errado lá na cama. Você já tem que levantar agradecendo o que você tem, agradecendo que Deus já te deu mais um dia de vida. Você já tem mais 24 horas pela frente ainda. Ele te acordou. Porque se ele não quisesse, você não ia acordar não. Então você já tem que começar agradecendo por aí. Quantas vezes você já se olhou no espelho aí, ó, já começa o dia já criticando você. Ai, isso aqui tá errado. Ai, meu cabelo. Ai, nossa. Já começou errado. Se comparando, se diminuindo. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Ou tem acontecido com você ainda? Sai fora, sai dessa, sai fora dessa.
Quantas decisões você toma aí, ó, no seu dia a dia influenciado por pensamentos? Gente, pensamento, inclusive, que não tem nada a ver com a verdade. Não tem nada a ver com aquilo que você determinou para sua vida. Mas que parece que fica gritando aí dentro de você. E parece que tá certo. Só que você, como está no piloto automático, você não distingue essas coisas não. Você vai no piloto automático, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Não é normal. Não é normal. Você tem que parar de achar que essas coisas são normais na sua vida. Gente, eu sinto muito de dizer. Essa guerra é real. E é o tempo todo que acontece com a gente. Acontece todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias você acorda dessa forma. E o que está em jogo aqui, ó, não é pouca coisa não, hein? É a sua paz, a sua identidade, a sua fé, a sua força no dia a dia, a sua esperança, a sua clareza, a sua clareza. Gente, são os seus significados, os seus conhecimentos que você busca todos os dias. Tudo isso está em jogo. A sua sabedoria que você às vezes não coloca ela em prática. Você aprende aqui, ó, aprende na aula de hoje, coloca em prática. Assiste minhas aulas lá, coloca em prática. Você vai ver como que sua vida vai melhorando, vai transformando. Tudo isso aí que eu estou falando agora está em jogo. Se você não mudar a sua mentalidade. Você precisa de mudar a sua forma de pensar, sua forma de usar a sua mente a seu favor. Gente, o seu campo de batalha está aí dentro da sua cabeça. E você precisa saber escolher quem vai ter voz dentro de você de uma vez por todas. Ou você busca conhecimento, aprende e muda isso imediatamente, ou você será moldado por aquilo que o mundo vai ficar julgando aí dentro da sua cabeça o tempo todo. Medo, dúvida, pressa, comparação, pressa principalmente, vaidade, egoísmo, ego, culpa, ansiedade. Isso está no mundo o tempo todo. Então olha só, de novo, lá em Romanos 12:2, não se amolde aos padrões desse mundo, transformai pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, nada muda de fora para dentro, não. As mudanças mais profundas acontecem onde? De dentro para fora, dentro de você. A transformação começa quando a sua mente começa a ser renovada. A renovação da sua mente não é uma coisa mágica, acontece da noite para o dia. Não é uma coisa que acontece, eu vou fazer hoje, amanhã eu já estou bom. Não é, é um processo. Por isso que eu falei que a tristeza, a pessoa vai entrando numa fase de tristeza, pensamentos tristes, pensamentos para baixo, negativo, e aquilo vai levar ela a um problema de saúde muito sério. Uma depressão profunda. É um processo. Ela deixou-se levar pelo processo. Da mesma forma, é a renovação da sua mente. Da mesma forma, é você mudar a forma que você pensar. Não é da noite para o dia. É um processo. Você precisa fazer isso constantemente. É um processo. É um processo diário. É uma escolha contínua. Você escolhe o que você vai alimentar. Você escolhe o que você vai tolerar. Você escolhe o que você vai aceitar como verdade absoluta na sua vida. Aí entra as crenças, hein? Você escolhe o que você vai acreditar. A maioria das pessoas, gente, passa a vida inteira tentando mudar o quê? Comportamento. Mas nunca mexe no quê? Na raiz do problema. Os pensamentos que estão por trás dos comportamentos. Por que eu comportei desse jeito? Antes veio um pensamento na minha cabeça. Para mim dar o start no meu comportamento. Então o pensamento está por trás do comportamento. Então ele é a raiz do seu comportamento. Da forma que você se comporta hoje. O que você estava pensando quando você agiu daquela maneira. Então eu preciso de entender isso. E quando você entende isso, você interrompe um comportamento através do seu pensamento. Porque você corrige o pensamento. Eu não vou agir assim, eu vou agir assim. Isso se torna tão natural para você que é muito rápido o que acontece. Eu ia fazer isso, eu fiz isso. Por quê? Porque você treinou. Porque você entrou num processo de evolução.
Olha que legal isso. É a mesma coisa que eu ensinei também na aula de inteligência emocional e ensino também no meu curso de neurovendas. Porque no meu curso de neurovendas também tem inteligência emocional. E eu preciso explicar isso para as pessoas entenderem como que é o funcionamento do cérebro. Quando você começa a dirigir, é um processo. Você tem que olhar para o retrovisor, mexer no volante, passar a marcha, pisar na embreagem, pisar no acelerador, pisar no freio, pôr a mão para fora, dar seta, olhar o retrovisor, olhar o pedestre, olhar o sinal. É muita coisa que você tem que fazer. Só que quando você está começando, aquilo se torna muita coisa. E as pessoas não podem conversar com você dentro do carro, porque você não presta atenção que você está dirigindo. Só que isso se torna tão natural ao passo que você vai treinando, que daqui a pouco o carro está andando sozinho e você está passando marcha e você não está nem percebendo. Por quê? Porque entrou no automático. Então, se coisas boas entram no automático, coisas ruins também entram no automático. E se você não moldar os seus pensamentos para coisa positiva, você vai ficar sempre no automático, no negativo. Pega esse código aí, ó. Você estava pensando quando você agiu daquela maneira. Opa, não vou fazer isso, vou fazer assim. E é rápido, gente, quando você treina. E é isso que você precisa de aprender, a filtrar toda hora os seus pensamentos. Legal? Gente, não adianta podar a árvore se a raiz dela está contaminada. Pensa bem. E é por isso que tanta gente volta sempre nos mesmos erros. Mesmo querendo mudar. Mas por quê? Porque não mudam a mente. Não mudam os pensamentos. Não muda a raiz. Está tentando mudar o corpo, a rotina, os comportamentos. E a mente continua lá, solta. Os pensamentos continuam lá soltos, alimentado por aquilo que enfraquece, que desestimula, que te joga para baixo, que está ligado no negativo. Então, pega esse código aí, ó, fica atento nisso aí. Então, olha só, lá no nosso manual de fé e prática, como eu gosto de fazer as analogias, já falei aqui, que é muito importante, a nossa Bíblia Sagrada, nos traz aí mais um ensinamento, ó. Pega esse código aqui, ó. Tá lá em Filipenses 4:8. Fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ô, gente, é maravilhoso isso. É muito forte. O apóstolo Paulo escreveu isso aí, ó, por volta dos anos 60. 60 depois de Cristo. Pensa bem se isso não tem inteligência emocional. Pega esse código aí. Ele já falar pra gente aí, ó, pensar em coisas boas. Amável, nobre, correto, puro, excelente e digno de louvor. Olha aí, está escrito na Bíblia, nosso manual de fé e prática. Então olha só, sejam sinceros, sejam sinceras. O que você anda pensando aí? Que tipo de conteúdo você tem consumido aí no seu dia a dia? Que tipo de conversa você tem alimentado aí na sua roda de amigos? Que tipo de comparação você tem permitido aí na sua vida? Pega esse código aí, gente. Que tipo de padrão você está tentando alcançar aí na sua vida? É possível você alcançar? Ou você está se frustrando o tempo todo? Gente, tudo isso vai influenciar aí, ó, na forma como você vê a si mesmo, como você vê os outros, como você vê o mundo e até mesmo como você vê a Deus dentro aí da sua crença, é claro. A sua mente precisa de direção. Aí eu te digo uma coisa, você não precisa fazer isso sozinho, não. Eu tenho um e-book aí, ó, que eu tenho divulgado aqui constantemente, que não é para ganhar dinheiro, porque o e-book custa R$29. Isso não é ganhar dinheiro, isso não é nada. Isso é só mesmo para pagar o custo
Então, é uma coisa que às vezes você senta até para comer um sanduíche aí, o sanduíche custa mais caro que esse e-book. A Ana Brito chegou aí, Tarik, a galera tá chegando aí, ó. Então, eu tenho um e-book que pode te apoiar nisso aí, ó. Você não precisa estar nessa jornada sozinho. A Ione tá aí, tem mais gente aí, se tiver aí, fala aí quem já adquiriu o livro aí, ó, o e-book, que é maravilhoso, ele vai te dar um direcionamento, vai te apoiar aí na sua jornada aí, ó. Esse e-book chama Reprogramando a Minha Mente. Fiz com muito carinho para ajudar mesmo as pessoas nessa jornada de transformação, gente. Depois você clica lá no link da minha bio, lá no meu Instagram, ricardoborges.oficial, ou pelo site lá do Instituto, institutoamplidom.com.br. Gente, às vezes a gente tem que reconhecer que sozinho a gente não consegue vencer essa guerra, não. A gente tem que parar de fingir que está tudo bem. Quando que por dentro aí, ó, tá gritando. Pensa nisso aí, pensa nisso aí. É muito legal. Eu já gastei muita grana aí em busca de conhecimento. Então, não pensa... olha lá, o e-book é um grande companheiro com técnica eficaz. Legal aí, Ione falando. Então, gente, assim, ó, se você tem interesse nessa transformação aí, ó, de transformar a sua mente, clica depois lá no link lá da minha bio, cai para dentro aí da sua evolução. Então, muito bem, vamos nessa aqui, ó, vamos em frente aqui, que a aula não acabou ainda não. Eu dei um toque aqui para vocês, porque eu tenho esse e-book, eu acho ele muito interessante. Eu também leio ele constantemente, viu, Ione? Eu também já fiz, ele já teve aí algumas atualizações, e quem já adquiriu o livro e o e-book já recebeu também as atualizações. Então, mais uma vez, a Bíblia Sagrada nos ensina aí o nosso manual de fé e prática. Tem mais ensinamento, gente. Toda hora, se você lê a Bíblia, o tempo todo tem ensinamento. Tem um ensinamento lá, ó, muito importante, que eu vou trazer aqui para vocês aqui, que está lá em Salmos 139, 23, 24, que fala assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gente, essa oração é muito top, é muito importante. Eu recebi a atualização, muito obrigado aí, ó. A Helenice chegou aí também, Helenice lá dos Estados Unidos. Então, muito bem, olha só, vou falar de novo aqui, ó. Tá lá em Salmos 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, gente, essa oração que Davi fez lá em Salmos, ela é top demais. É um pedido de socorro. Sim ou não? É um pedido de socorro. Claro que é. Olha só. É como se Davi dissesse o seguinte: eu não confio em tudo que eu penso. Então, por favor, meu Deus, me ajuda. Me mostra onde estou me sabotando. Me guia para longe dos pensamentos que me afastam do Senhor. Olha que top essa interpretação. É muito legal, gente. A gente precisa entender isso. Você tem que ler a Bíblia e fazer a interpretação certa. Então, se você ler só a Bíblia, sonda-me, ó Deus, e conhece-me o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha a interpretação que eu fiz. Ele fala assim: eu não confio em tudo que eu penso. Então, por favor, me ajuda. Me mostra onde estou me sabotando. Me guia para longe dos pensamentos que me afastam do Senhor. É top demais, é muito top, galera. Então, assim, ó, gente, é muito forte, eu adoro ver isso. Eu gosto de trazer isso, primeiro porque tem essa parte da nossa fé, tem essa parte da escrita, tem essa parte que Deus fala com a gente, que Deus falou com Davi, e isso está diretamente ligado ao quê? Está ligado à inteligência emocional, gente. Aí, ó.
Quem que chegou aí? A Vitória chegou aí, a humanidade, humildade em admitir que somos falhos. Isso mesmo, Iona. A interpretação é exatamente essa. Colocar sempre Deus como prioridade em nossas vidas. Isso aí, ó, Vitória, nota 10. Ione, nota 10. Então, gente, olha só. Esse é o ponto de partida. Reconhecer que seus pensamentos, os nossos pensamentos, não são neutros. Eles te puxam ou te levam para algum lugar. Ou eles te aproximam da verdade, ou eles mergulham você aonde? Na negatividade ou na confusão. A Vitória do Parque Renascer, ó. Que legal. Isso mesmo, Vitória. Que bom que você veio. Então, olha só, gente. Ou eles te puxam para levar você para coisa boa, para um lugar legal, para a verdade, ou eles te mergulham na negatividade ou na confusão. E você tem essa escolha. Se você perceber, você não pode estar no automático. Se você não controlar sua mente, ela vai te levar por caminhos que parecem ser certos, mas não são. Mas que no fim são só desgaste para você. Te enfraquece. Por quê? Porque você não está preparado para isso. Então assim, ó, lá em Provérbios também, 14, 12, tem um alerta para nós lá, ó, para todos nós. Tem um alerta para todos nós. E com firmeza, olha só. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Acabei de falar isso aqui agora. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então presta atenção mais uma vez aqui, gente. Ó. Se você não parar para filtrar o que entra de pensamento na sua mente, se você não parar para filtrar o que fica, o que deve ficar, o que não deve ficar, e o que cresce dentro da sua mente, você vai viver no piloto automático emocional. Sabe o que isso significa? Você vai se sentir o quê? Sempre sobrecarregado, ansioso, ansiosa, confuso, com medo do futuro, preso no passado, distante de tudo que te faz o quê? Te traz a paz. Você precisa aprender a filtrar os seus pensamentos. Se você não comandar a sua mente, ela vai te comandar. Eu sempre falo essa frase, né? Eu comando a minha mente não me comanda. Eu comando a minha mente não me comanda. Quando você fala isso, você está filtrando seus pensamentos. Gente, não é sobre pensamentos perfeitos o tempo todo, não. Ninguém tem. Mas é saber filtrar. É reconhecer que você precisa assumir o quê? O controle deles. Para você saber para onde os seus pensamentos estão te levando. E também, né? Se é para lá que você quer ir, né? Ele está me levando para cá, é para cá que eu quero ir? É para esse lugar que eu quero ir? Então, gente, tá aí, ó. Tem uma música do Zeca Pagodinho, que eu gosto até de falar aqui, ó, que fala assim, ó, deixa a vida me levar, vida leva eu. Já ouviu isso? Tem muita gente que adora essa música. Eu adorava essa música. Eu não escuto mais, não. Pode até ser boa para algumas pessoas aí, mas eu filtro até as músicas que eu escuto. Eu filtro. Não quero escutar. Por quê? Porque vai entrar no piloto automático e daqui a pouco eu tô desse jeito. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim que eu quero a minha vida? Negativo. Eu que direciono a minha vida. Junto com o grande Deus. Não é verdade? Então eu que fiz a minha vida. Então eu não deixo a vida me levar, não. Eu que conduzo a minha vida. Então aí já começa as coisas. Até numa música, a música te influencia. Se a música te influencia, você deixa ela te influenciar. Daqui a pouco, você tá do mesmo jeito que a música tá aí, ó. Gente, o campo de batalha tá aí dentro, ó. Sempre tá aí dentro. E é aí que você precisa começar a lutar de verdade, filtrando os seus pensamentos, transformando a sua mentalidade. Aí, ó. A Vitória falando, mas se tivermos pessoas de Deus do nosso lado, nos aconselhando e nos lembrando diariamente que Deus é a nossa prioridade. Tem que ser. Então
Então, ó, lá em Provérbios 23:7 eu trago aqui também muita coisa da Bíblia. Importante. Lá em Provérbios 23:7 fala assim, ó. Assim como eu penso, eu me torno. Assim como eu penso, eu me torno. Está lá escrito, gente. Se os meus pensamentos, se eu deixar entrar só porqueira na minha cabeça, na minha mente, o que vai acontecer comigo? Aquilo que eu estou colocando para dentro. Você é aquilo que você pensa. Quantas vezes você já pensou em mudar de vida aí, ó, e acabou voltando para o mesmo lugar? Você traça a meta, você faz promessa, tenta mudar hábito, melhorar atitudes, mas no fundo tudo parece girar em círculo. Você volta para o mesmo lugar. Por quê? O tempo passa, as circunstâncias mudam, mas dentro de você está lá, ó, algo continua igual. Sabe por quê? Porque o que você muda não é o que acontece ao seu redor. Você não muda o que acontece ao seu redor. Você não muda seus comportamentos só. É o que acontece dentro da sua mente. Você pensa como você vive e vive como você pensa. Pegou o código aí? Assim como eu penso, eu vivo. Gente, pensa bem. É possível você viver uma vida de paz com uma mente em guerra? É possível? É possível você viver uma vida de fé com uma mente dominada por dúvidas? É possível você viver uma vida livre com pensamentos que te aprisionam todos os dias? Gente, por mais que você mude de cidade, de emprego, de círculo social, se a sua forma de pensar continua presa às mesmas crenças que te limitam, nada vai mudar. Nada realmente vai mudar. Só muda de lugar o peso que você carrega. Mudei de emprego, continua a mesma pessoa. Mudei de cidade, continua a mesma pessoa. Mudei de ciclo social, mas eu sou mesmo a mesma pessoa. Só muda de lugar o peso que você está carregando. Muitas pessoas vivem aí, ó, frustradas. Por quê? Porque espera mudança de fora para dentro. Acha que algo tem que acontecer, se alguém aparecer, se aquela oportunidade surgir, se aquela porta se abrir, se, então. Aí a vida vai andar. Mas, gente, a palavra mesmo ensina o oposto. A palavra de Deus aí, a palavra da Bíblia, o nosso manual de fé e prática ensina o oposto. A mudança verdadeira mesmo começa onde? No pensamento. E só quando você muda isso, a sua mente vai transformar. Daí o caminho da sua vida começa o quê? A mudar também. Pega esse código aí, ó. Você é o que você acredita ser. Lembra que eu falei agora há pouco aí, ó. Provérbios 23:7. Como eu penso, eu me torno. Você vive aquilo que você acredita ser possível viver. Sua rotina, suas decisões, suas atitudes. Gente, suas atitudes são moldadas todos os dias. Todos os dias suas atitudes são moldadas. São moldadas pelo quê? Por aquilo que você acredita sobre você mesmo. Sobre os outros. Sobre o mundo. Sobre Deus. Dentro da sua crença, é claro. Tudo que você pensa aí no seu dia a dia. Você está moldando o quê? Suas atitudes o tempo todo. Então presta atenção aqui, ó. E se esses pensamentos estão distorcidos então, hein? A sua vida também vai ser distorcida. Pensa nisso aí, ó. Você pode até frequentar a igreja, ouvir lá mensagens positivas, que ajuda também bastante, né? Não tem dúvida. Ao invés de ficar aí ouvindo música ruim, coisa ruim, música de sofrência, igual essa do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, pelo amor de Deus. Sofrência então? Vai ficar chorando, lamentando o passado, assistindo filme de serra elétrica? Você pode até orar de vez em quando, ir na igreja, ouvir coisas boas, mas se no fundo você continuar alimentando os mesmos pensamentos de autossabotagem, medo, rejeição, culpa, comparação,
ressentimento, gente, nada vai mudar de verdade. Nada vai mudar de verdade. Porque você continua sendo refém do quê? Do mesmo padrão mental. Pegou esse código aí? Você tem que mudar seu padrão mental. Você tem que mudar sua mentalidade. Você tem que mudar sua forma de pensar. Você tem que escolher as coisas que você vai querer colocar para dentro. Então, gente, olha só. O próprio Jesus fazia essa menção de mudança de dentro para fora. Olha só. Quando ele dizia para uma pessoa assim, ó, vai e não peque mais. O que ele estava querendo dizer? Ele não estava impondo regra, não. Ele estava oferecendo o quê? Liberdade para aquela pessoa. Você pode ir, mas você não tem que pecar mais. E essa liberdade só se vive quando? Quando a mente entende que existe um outro caminho. Um outro jeito de ver as coisas. Um outro jeito de pensar e agir. É por isso que tanta gente tenta fazer diferente, mas não sustenta a mudança. Por quê? Porque age com uma mente antiga. Tenta construir uma vida nova com pensamento antigo. E todos os seus pensamentos antigos vão sempre te levar ao mesmo caminho, ao mesmo destino. Então você precisa mudar isso aí, ó. Precisa filtrar e mudar os seus pensamentos definitivamente. Então olha só. Lá em Efésios 4, 22, 24, mostra isso para nós aqui, ó, com clareza. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Gente, é forte demais. Presta atenção nessa parte aqui, ó. Serem renovados no modo de pensar. A mudança começa onde? Deus não te chama para fingir ser alguém diferente, não. Tudo começa onde? Na sua mente. Começa pela raiz de tudo. Os pensamentos que determinam as suas ações. Você não precisa de um novo plano. Você precisa de uma nova mentalidade. De uma nova mente. Porque é a mente, gente, que direciona a sua caminhada. E se ela continua conectada aos mesmos padrões de escassez, comparação, medo, orgulho, tudo que você fizer será afetado novamente por ela. Então talvez você esteja aí cansado porque tenta vencer essas batalhas externas aí da sua vida com uma mente cheia de rachadura interna. Vai chegar a algum lugar? Não vai. Você tenta demonstrar confiança, mas dentro está cheio de quê? De insegurança. Tem que mudar lá na raiz. Tenta mostrar equilíbrio, mas dentro está lá cheio de tempestade. Você tenta sorrir. Gente, tem gente que não sorri. Mas por dentro só existe o quê? Peso, tristeza. Tem que mudar isso. É a renovação da sua mente. É o único caminho real para você transformar o quê? A sua vida. Pega esse código aí, ó. Então eu te convido aí, mais uma vez, para você se permitir a entrar nessa jornada de evolução aí junto comigo. Estou aqui dando essa aulinha aqui para vocês, te direcionando, mostrando você o caminho que você pode seguir, onde tem aí mais de 2.500 pessoas que já entraram nesse caminho, buscando um caminho, uma jornada da evolução, uma direção para a mudança definitiva. Gente, o externo não vai mudar os seus resultados se você não mudar por dentro. O externo não vai mudar seus resultados se você não mudar por dentro. Você tem que mudar por dentro. Você pode fazer uma revolução da sua história aí, ó, governando o quê? A sua mente, governando as suas emoções, governando os seus pensamentos, governando a sua mentalidade, fazendo as transformações o quê? Necessárias que você precisa. Onde? Na sua mente, de dentro para fora, nas suas emoções, na sua espiritualidade, nos seus pensamentos. Isso está lá, ó. Vou falar de novo. Está lá em Romanos 12:2. E não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Porque então
experimentem. Aí vocês vão poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. O que você vai fazer com isso que está aí com você agora? Então assim, se você só fizer o que você sabe, você nunca será nada além do que você já é. Então tem que evoluir, tem que sacrificar alguma coisa, tem que transformar, tem que conhecer coisas novas. Então, gente, não existe uma vida extraordinária. Não existe uma vida extraordinária. Que não vai exigir de você, por exemplo, renúncias pontuais. Você vai ter que aprender coisas novas. Você vai ter que aprender coisa nova. Então presta atenção aqui, eu criei um método para te ajudar nessa jornada aí. Na verdade é um compilado das minhas ideias que eu venho passando aqui nas minhas aulas para vocês aqui no meu canal do Instagram, do YouTube. É um caminho para você direcionar aí, para ser direcionado, para você fazer uma reprogramação mental aí na sua vida, com critério, é claro, né? Falando de Deus. É um método muito simples e importante para você se exercitar todos os dias, para você conseguir mudar aquilo que você precisa mudar, para você conseguir alcançar aí seus objetivos, mudando aí a sua mentalidade, com um guia que vai te direcionar no caminho que você precisa, Você vai poder baixar aí, no conforto da sua casa, meu e-book Reprogramando a Minha Mente. Gente, nesse e-book já tem mais de 2.500 cópias vendidas. Você vai poder rever tudo isso que nós falamos aqui hoje nessa aula. Eu sempre dou aula direcionada à inteligência emocional, fala sobre mentalidade, fala sobre ressignificar, perdão, fala sobre paciência, sobre resiliência, sobre processos e muito, muito mais coisas importantes que você vai achar dentro desse meu e-book aí. Você vai aprender o caminho das pedras de forma bem mais rápida e bem mais objetiva. Legal? Você vai estar aí forjando um cronograma na sua mente aí, com as suas próprias mãos. Gente, eu montei esse e-book aqui com muito carinho. Mais de 20 anos aí que eu tenho de experiência com PNL, treinamento de alto impacto, inteligência emocional, né, de atendimento de coach, da minha formação de analista comportamental e de muita busca aí, uma profunda busca por entendimento, conhecimento, funcionamento da nossa mente, buscando aí ensinamento da Bíblia, do funcionamento do nosso cérebro. Então assim, tem muita coisa bacana que vai te ajudar você a transformar a sua mente aí. Você vai poder desfrutar de um programa com técnicas, com um caminho detalhado e real para você seguir e ter um sucesso aí naquilo que você precisa. Para você aprender a montar seus objetivos, ressignificar crenças limitantes, ter mais foco, resiliência, paciência, equilíbrio emocional, inteligência emocional. Tem um monte de coisa bacana. Então assim, vai lá no meu link do meu Instagram, ricardoborges.oficial, clica lá na minha biografia e cai para dentro aí da sua transformação, que você precisa fazer isso na sua vida, da sua evolução. Se permita. Só você pode fazer isso aí, dar esse start aí na sua vida. Quer ser diferente? Quer aprender um processo novo? Quer ressignificar? Quer aprender a filtrar aí seus pensamentos? Esse é o caminho certo para você começar hoje. Pega esse código aí, Transformar pela renovação da vossa mente. Você vai reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Comece renovando aonde? A sua mentalidade. Legal? Muito bem. Então estamos caminhando aqui mais uma vez para o final de mais uma aula interessantíssima da nossa jornada do conhecimento da inteligência emocional. Legal? Aí, olha os depoimentos aí, já começou. Muito legal. Zé Geraldo chegou aí, Zé Pereira, a Evelyn tá aí também, a Kelly tá aí também, a Marcinha. Muita gente chegou aí no finalzinho. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Que Deus permita serem renovados a cada aula exclusiva do autoconhecimento. Deus abençoe grandemente por me direcionar a me tornar melhor. Muito legal, Ione. Muito obrigado. Gente,
eu dei uma palhinha aqui e direcionei você novamente aí para o meu e-book, que é muito importante, é muito interessante, se você não perdia por nada. Então espero então aqui ter te entregado hoje também mais alguns códigos importantes aqui sobre inteligência emocional, com várias analogias tiradas também do nosso manual de fé e prática, a nossa Bíblia Sagrada. Legal? Legal, pessoal? Então lembra aí, de fazer um comentário aqui embaixo dessa aula de hoje, para eu saber também qual foi a sua percepção desse tema de hoje. Pare de lutar com seus pensamentos, fechou? E lembre-se sempre de lembrar, de nunca mais esquecer, que a transformação vem do sentimento e não só do entendimento, hein? Uma única emoção é capaz de mudar toda uma história. Permita-se, você deve ser o co-criador do seu caminho. E você só pode fazer o caminho caminhando. Legal, pessoal? Então semana que vem tem mais. Vamos encerrando então essa aula aqui de hoje, da nossa jornada do conhecimento. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um grande abraço. E tamo junto até depois do fim. A aula vai ficar gravada aí, Ione. Legal, gente? Pena que eu peguei no finalzinho. Vai ficar gravada aí, Ana. Daqui a pouquinho ela fica gravada aí pra vocês, tá? Tamo junto até depois do fim. Tchau, gente. Um abraço.